Fala, galera. Vim gravar aqui, né? Resolver mais essa prova do EFON. É a última do desafio lá que eu mesma propus pra mim. É, enfim, pra gravar aqui no YouTube, né? Então, vamos começar. Só fazendo uns comentários antes. Achei uma prova muito interpretativa. Pouca gramática, tá? Mas a interpretação não era completamente banal, óbvio. Se tratando de EFON, ele sempre arranjou um jeito de tacar vocabulário náutico difícilzinho ali na alternativa. Se você não souber, você errou mesmo a questão. Tá, mas começando igual aqui na primeira questão. It is possible to infer from the excerpt that letra A, the coastal freighter MVS taranã, was disabled and adrift. Tá, quando ele fala drift aqui já tá errado. Porque ele disse que tava à deriva, a gente viu, se você leu, né, a gente viu aqui, ó. Por exemplo, no título já fala ran aground, ou seja, encalhou, tá? Não tá à deriva, ele encalhou, aí depois a gente vê que ele ó, depois a gente vê que ele foi desencalhado, depois foi levado para abaixo, né? Below, levado para abaixo do lugar de encalhamento, né? Se existe realmente a palavra encalhamento, offloaded, ou seja, depois disso ele foi descarregado, aí depois foi levado para esse outro lugar aqui, talvez para um outro porto, né? Ele não ficou à deriva, ele encalhou, tá? Então, a Brava. The vessel nearly turned turtle clear of land, não out of land. Tá? Aqui ele tá falando que basicamente tombou, né? E esse nearly turned turtle tá errado, tá? A gente viu que o que aconteceu foi que ele encalhou, ran aground, tá? Charlie. The ship managed to avoid flood damage. Não, ele não evitou, porque aqui ele diz, ó, que o casco foi danificado, enfim. Ou seja, tivemos vazamentos, cracks, a gente teve danos, teve furos, né? Digamos assim. Então, não foi evitado como é que eu posso falar? Essa enchente, né? Esse dano por encher água e tal. A gente viu que teve essas essas danificações, né? Letra D. The mainframe of the vessel is rifted. Isso daqui tá correto porque mainframe of the vessel é o hull aqui que ele menciona. Quando ele fala breached, é porque foi rifted, ou seja, danificado. Então realmente é a D. Echo. Before being discharged, the vessel was hauled to Hansford. Tá, a gente vê que isso daqui tá errado porque ele pula etapas. Porque antes dele ser levado para esse lugar, aconteceu essas coisas aqui, ó. Refloated, taken below grounding site e offloaded, e só depois disso que ele foi levado para esse lugar. Então, essa eco, ela pula etapas, tá? Agora, a questão 2, aqui. Agora, na questão 2 ele diz: According to the text, which option is correct? Tá, letra A, ele fala: The new route will be compulsory for contemporary ships. Então, ele diz que, como diz compulsory, é de obrigatório. A gente vê que não é, porque aqui nesse último parágrafo ele diz, ó, a faster route and that modern ships will not be obliged to use it, ou seja, be obliged to use it, ou seja, não serão obrigados a usar, tá? Então, quando ele diz compulsory, é no sentido de obrigatório, tá errado, tá? Agora, na Brava, the project is going to be a little steep, um pouco caro, sim. Um pouco é sacanagem, é muito, né? Porque quando ele diz no mesmo parágrafo aqui em cima, ó, é, the project is not going to be financially prosperous due to its high cost, tá? Devia ter colocado uma outra cor, né? Mas aqui, ó, quando diz high cost, é porque é sinônimo de little steep, ou seja, high cost, little steep. É caro, tá? Então, realmente. E aqui eu marquei errado. Aqui realmente o projeto vai ser bem caro, né? Um pouco, bastante caro. Enfim, eu acho que ele pecou foi nesse quantifier aqui, né? Mas está correta a letra B. Letra C. The groundbreaking project of the tunnel is a real flop. Não. Por que não é um flop? Porque a gente vê nessa passagem aqui no início do texto, né? Não tão no início. Que é um projeto que tem sido desenvolvido ou discutido há muito tempo. Vou colocar de amarelo aqui, ó. Ele diz, ó, The Norwegian Coastal Administration stated that plans for alternatives such as the one currently underway have been suggested for years. Ou seja, suggested for years é porque é algo
discutido faz anos, ou seja, uma necessidade que vem sendo buscada, pesquisada para ser implementada. Quando ele diz que é um real flop, ou realmente uma bosta, uma porcaria, ele erra ao dizer isso, tá? A Delta. The placid waters of the peninsula are the main deterrent to safe navigation. Não, tá? Placid é no sentido de calmo, tá? A gente vê que quando ele menciona aqui, ó, plus today's boats are big enough and safe enough to handle the choppy waters. Choppy é diferente de placid, tá? Porque placid dá uma ideia de calmo e choppy é justamente, quando ele diz aqui, ó, choppy waters é mar agitado, tá? Então ele usa antônimos para expressar a mesma ideia e isso tá errado, tá? A Echo, the construction of the tunnel caused a feeling of despair. Não. A gente vê que não, porque naquele mesmo trecho aqui, ó. Ah, não cheguei a mencionar não, mas no mesmo parágrafo ele diz aqui, ó. Despite the excitement for the project, ele diz que nem todos estão a favor disso, mas ele diz, ó, excitement for the project, ou seja, tinha sim um entusiasmo por trás desse projeto. E aqui ele fala despair, tá? Mas causou excitement também. Então essa é errada. A 3. It is true about the text that. Letra A. Plying the new waterway is still a bone of contention. Quando ele diz bone of contention, seria um motivo de discórdia. Tá? Vou deixar aqui, porque é uma expressão diferente, né? Motivo de discórdia, discordância. Deixa aqui discordância. Motivo de discordância. E ele diz que The New Waterway é ainda um motivo de discordância? Sim, sim. Porque a gente acabou de ver aqui, ó. Despite the excitement for the project, not everyone is in favor of it. Ou seja, ainda tem esse bone of contention, ou seja, ainda tem discordância em meio ao entusiasmo do projeto. Então a gente já vê que essa é a resposta. Logo de cara, tá? E a Bravo? Por que a Bravo tá errada? Diz aqui, ó. Due to its underwater topography, the tunnel will certainly jeopardize future navigation on the peninsula. Quando ele diz jeopardize tá errado, porque jeopardize é no sentido de prejudicar. E a gente vê aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, essa fala aqui, esse trecho aqui, marca de outra cor. Vikings used to drag their ships over the land in order to avoid the dangerous conditions around the peninsula. Ou seja, por conta dessas condições perigosas ao longo da península, os vikings tinham que agir ali fisicamente para percorrer, né, num sentido literal, mas para se desviar dessas condições perigosas, tá? Então, quando diz aqui que esse túnel, que em tese é para ajudar não os vikings, né, mas enfim, isso daqui é uma situação do passado, já mostra que, enfim, a topografia ali era um problema. Esse túnel, ele vai diminuir os riscos, ele vai justamente, não jeopardize, mas certainly help future navigation in the peninsula, tá? Então, quando ele fala que vai prejudicar, não, tá? Isso é para justamente, quando ele diz aqui no texto dessa parte dos vikings, nessa parte dos vikings, ele diz justamente um motivo, né, passado e tal, que só contribui, que só diz benefícios em relação a esse projeto do túnel, porque é um problema lidado há muito tempo, tá? Então, eles implementando esse túnel vai ser uma rota mais rápida, enfim, mais fácil de atravessar, né? Enfim, das embarcações andarem pela península, tá? Então, explicação longa por isso. Ele não jeopardize, ele não prejudica, ele certamente ajudará, né, esse projeto, a navegação futura. Tá, letra C. The Vikings used to shut their eyes to the menacing situation on the peninsula. A gente viu que não. Quando diz used to shut their eyes, ou seja, costumavam fechar os olhos no sentido de ignorar, isso tá errado, tá? Porque a gente diz aqui que eles lidavam com esses problemas e certamente prejudicava a navegação deles, tá? Então eles ficavam querendo ou não revoltados, tá? Então não tem como dizer que eles ignoraram se eles lidavam frequentemente com aquilo, tá? Letra D. Integrating the tunnel with its surrounding nature is beyond the bounds of possibility, tá? Tá errado quando diz que é além do limite dos limites de possibilidades. Tá errado. Porque ele diz aqui, por exemplo, ó, vou marcar aqui com esse azul também. Ele diz, por exemplo, aqui, ó. The design aims at making the tunnel fit with the surrounding nature and not interrupt the nature environment. Ou seja, ele diz que busca integrar, né,
o túnel, enfim, esse projeto com a natureza da redondeza, né? A fim de não interromper o ambiente natural, ou seja, ele vai buscar integrar a natureza e, enfim, a tecnologia que vai ser implementada ali para não interromper enfim, o ambiente ali local, a natureza ali local. E quando ele diz que é beyond the bounds of possibility, essa integração, ou seja, além dos limites de possibilidade dessa integração, ele diz que está errado, tá? Tá dentro da possibilidade, sim. Echo. The plans for the first ship tunnel came overnight. Então, esse overnight aqui tá errado, porque, como a gente viu, aqui, ó. Justamente aqui, ó. Have been suggested for years. Ou seja, esse plano aqui, a gente leu esse trecho e tem sido sugerido há muitos anos, porque é uma necessidade ali do local que até os vikings, né, centenas de anos atrás, lidavam com esse problema. Então, os planos não vieram da noite para o dia, mas sim ao longo de anos, tá? Aí a 4. Which option corresponds to the sentences that are grammatically correct? Tá, essa é bacana. Eu vou pontuando os erros, depois eu vou explicar, porque aqui, por exemplo, fiz um resuminho e tem umas diferenciações bacanas aqui para testar, enfim, pra gente você revisar também. Esses daqui eu já, esses 3 pontinhos aqui eu já usei numa outra questão, se eu não me engano foi na resolução da F1 de 2025, vou tentar deixar o card aí para você olhar a questão, mas é muito bacana. Esse daqui vai dar para revisar também, tá? Vamos ao que interessa. 4. Which option corresponds to the sentences that are grammatically correct? Tá, beleza. 1. Sue kiss them each on the forehead. A gente pensa, esse them aqui são quantos? São 2. São menos que 2. Ele não deixa explícito. Aí você deixa de stand-by. Tá, vamos analisar o resto. 2. My niece has lost nearly each friend she had. Aqui não pode ser which, teria que ser o every, tá? Eu vou explicar o porquê. 3. I can write with any hand. Não. É both, tá? 4. They each said what they thought. They each said. É a mesma ideia da 1 aqui, tá? Porque não explicita quantos que são eles. E diz que cada um deles, aqui ó, por exemplo, cada um deles disseram o que pensavam. Sue kissed them each, ou seja, Sue beijou cada um deles na testa. Não diz quantos que são eles, senão você fica meio assim, tá correto ou tá incorreto, né? A 5. Paul didn't get on with either parent. A gente vê aqui que tem a negativa e tem esse quantify, enfim, essa partícula aqui, não quantifier, não, perdão. E não poderia ser o neither, tá? Então por isso que isso daqui tá correto. E essas outras duas aqui que eu não especifiquei, não falei, estão corretas também, justamente por não ter essa especificidade, essa quantificação de quantos que são eles, tá? Por isso que é o which, ele deixa em aberto. O gabarito, no caso, seria delta, tá? E agora eu vou explicar o porquê de cada partícula. Bom, de antemão a gente já sabe que it significa cada e every também pode significar cada ou todo, né? Mas é uma diferença puramente conceitual, porque se trata do que está sendo comparado ali. Every quer dizer uma comparação, enfim, de algo com mais três ou mais, enfim, seres ou coisas, tá? Both a gente viu que significa ambos. Every seria uma comparação mais restrita, tá? E o which não pode ser no final da frase. Por exemplo, se aqui a frase terminasse assim, ó, in each, Sue kissed them each, estaria incorreto, tá? Teria que ser, por exemplo, se a frase só fosse isso daqui, eu queria deixar ela correta, teria que ser Sue kissed each of them, que nem eu tenho aqui no exemplo, tá? No exemplo da questão, tá? Que estava errado, que estava Mary kissed them each, tá? Aí aqui eu corrigi e deixei na forma correta, Mary kissed each of them. Então o each poderia estar acompanhado do of, tá? Para dizer cada um deles, que Mary beijou cada um deles. Both. O both, ele é uma comparação que está sendo feita ali entre exatamente duas coisas ou dois seres, tá? Então aqui, por exemplo, both of my parents are left-handed. Ambos os meus pais são canhotos. E aqui, se eu quisesse especificar duas coisas que estão sendo comparadas ou ditas ali, mencionadas, né? Mary kissed them both, ou seja, Mary beijou ambos eles, os ambos, né? Não ambos eles tá errado, né? Beijou ambos, ou seja, beijou os dois, tá? Aqui diz Mary kissed each of them, beijou cada um deles, a gente não especifica quantos que são eles, tá? Mas aqui a gente já especifica porque
Both quer dizer ambos. Então a gente está comparando exatamente duas coisas, dois seres, tá? Não comparando, mas enfim, mencionando, tá? Pode rolar comparação, pode rolar menção, pode rolar de tudo, tá? E aqui eu trouxe uns exemplozinhos, se você quiser pausar e completar aí pra ver se você sabe, fique à vontade. Agora eu vou resolver. Seria o every ou which, tá? Nessas alternativas, nessas lacunas. Se eu colocar de vermelho, por exemplo, aqui na primeira já é every. Por quê? Quando ele diz, ó, The festival happens every August. Agosto é um mês dentre os 12. Ou seja, a gente vê que é uma comparação com mais de 3 coisas rolando. Uma coisa com mais de 3 coisas. Por quê? São 12 meses no total, então são mais de 3, tá? Então, every August, todo agosto, cada agosto, né, que o festival acontece. É aqui, ó. Tanana kid wants to have their own phone. Teria que ser every kid, porque em comparação com a população toda infantil e juvenil, comparação com a população de crianças que a gente está falando. Então, com certeza é mais de 3, tá? Aqui, tanana of us, one of us has gotten an excellent result on the test. Essa daqui já não tem o one, né? Aí diz aqui, one of us has gotten an excellent result on the test. Então a gente fica meio assim, é o every aqui ou é o each? É every ou each aqui ou é o every ou each aqui? Aqui poderia ser o each ou aqui poderia ser o each. A gente vê que o each se encaixa aqui porque each, perdão, sim, porque não pode ser acompanhado do one, tá? O every teria que ser aqui. Each of us has gotten an excellent result on the test. Every one of us has gotten an excellent result on the test. Tá? Então eu trouxe um exemplo bem específicozinho por causa desse numeral aqui, tá? Desse pronome aqui, que não poderia ser o each, teria que ser o every, tá? Então é bem específicozinho, mas só pra título de curiosidade mesmo. Agora eu trouxe esses outros exemplos aqui, apesar da questão só ter o either mencionando, eu trouxe o neither e o none para você ficar, enfim, conteúdo mais afiado na ponta da língua, né? Se estiver revisando, principalmente, vai ser ótimo. Tá. Então aqui, por exemplo, do none, ele diz, how much money do you have? None. Ou seja, nenhum. Nenhum dinheiro. Perguntando quanto dinheiro que a pessoa tem, não tem. O segundo exemplo, none of his friends reach out to him after the incident. Ou seja, nenhum dos amigos deles contataram ele, ou entraram em contato com ele, entraram em contato com ele depois do ocorrido. Tá. Então, no sentido de nenhum. O neither. Esse exemplo aqui, is your friend British or American? Neither. She's Australian, ou seja, nenhum dos dois. Ela não é nem britânica, nem americana, ela é australiana, tá? Nenhum nem outro, tá? Isso que o neither quer dizer. É que, por exemplo, o do either, esse aqui é bacaninha, porque foi o que apareceu, né, na questão, e esse daqui tá correto. Esse exemplo aqui. Do you want tea or coffee? Either. I don't mind. Aqui não é no sentido de nenhum, é no sentido de qualquer um, tá? Então aqui é qualquer um. Ele quer tanto café quanto o chá, tá? Que ele ficaria satisfeito de forma igualitária, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Paul didn't get on with either parent. Ele não se dava bem com qualquer um dos pais, né? No caso, com nenhum dos pais, mas como a gente já tem uma negativa aqui, não poderia ser o neither. Mas você entendeu a ideia porque aqui o neither significa nenhum, tá? Nenhum. E aqui significa qualquer um, tá? Tá bom pontuar essas diferenças e tomar cuidado com o negativo ou não negativo, tá? Agora para a quinta questão, aqui. Read the sentences and mark the correct option about the text. Tá. 1. Captain Lee Clark reckons that the crew of the Ever Given busted a gut to steer clear of jeopardies. Tá. Aqui uma alternativa cheia de significado, de vocabulário, né? Quando que diz busted the gut, eu vou explicar os significados e depois vou procurar se está no texto ou não. Busted the gut seria no sentido de trabalhou duro, tá? Se esforçou muito. Trabalhou duro. Quando ele diz aqui, ó, to steer clear seria no sentido de evitar, tá? Evitar. E jeopardies. Jeopardies seria riscos, perigos, né? Danos. Vou colocar aqui riscos e danos. Riscos e danos. Tá. Isso daqui realmente está correto?
a gente vê que sim, a gente vê que isso está sendo mencionado, principalmente aqui, ó. Que eu vou marcar com esse azul mais forte. Quando ele diz aqui, por exemplo, I have no doubt everyone aboard the Ever Given did everything. Aqui seria in their power, né? Para completar, já vou até deixar. Everything in their power to protect that ship and avoid a major incident. Então, aqui ele diz que a gente pode continuar mencionando, porque que ele diz, por exemplo, but some things are under your control, que seria além do controle, mas enfim, como a gente vai completar, não importa ainda, né? In reality, they will never be praised for saving the ship, only criticized for grounding it, tá? Então aqui a gente vê que ó, ele diz sim que everyone aboard the Ever Given, ou seja, everyone aboard seria o crew, tá? Ou seja, seria a tripulação do Ever Given, fez tudo que estava no seu poder para proteger a embarcação e evitar um ocorrido maior, né? Um problema, um acidente maior. Mas aqui ele diz, ó, mas algumas coisas realmente fogem do controle, né? Aqui eu acho que seria beyond. Vou deixar beyond, mas eu não tenho certeza, só pra gente conseguir interpretar. Ele diz: In reality, they will never be praised for saving the ship, only criticized for grounding it. Ou seja, mas na realidade, eles nunca serão vangloriados por terem salvado a embarcação, mas sim por terem encalhado ela ali, terem travado, no caso, o canal de Suez, né? Eu lembro desse ocorrido, do Ever Given, né? Aí aqui ele diz: Captain Lee Clark reckons that the crew of the Forgiven busted a gut to steer clear of jeopardy. Ou seja, o capitão ele reconhece que a embarcação, que enfim, a embarcação não, que a tripulação, perdão, o pessoal que estava a bordo do Forgiven trabalhou duro para evitar riscos e danos. Sim, porque ele diz aqui, ó, they did everyone aboard did everything in their power to protect the ship and avoid the major incident. Tá, então você tá correto. Então a gente já coloca, por exemplo, a Bravo, a Charlie e a Echo. Tá, vamos analisar o resto. 2. The crew's mental well-being was slighted. Tá, quando ele diz slighted, porque slighted diz, quer dizer no sentido de, poderia ser menosprezado, mas vou colocar aqui, ó, insultado, deixado de lado. Vou deixar menosprezado também, tá? Porque passa essa ideia de ignorado e não valorizado, tá? Então, isso daqui a gente vê que também tá correto. Por quê? Porque justamente quando ele diz aqui, ó, they will never be praised for saving the ship, only criticized for grounding it. Ou seja, não seriam vangloriados por terem salvado, né? Por terem feito tudo o que eles podiam para proteger, para salvar a embarcação, eles serão somente criticados por terem afundado, no caso, encalhado, né, o Ever Given. Então, quando diz que foi slighted, mental well-being was slighted, foi insultado, foi nesse sentido. Tipo assim, eles deixarem de ser vangloriados ou valorizados e sim insultados, tá? Então, realmente está correto. Então, a gente já tira a delta e marca alfa, tá? Vamos continuar analisando o resto. A 3. Seafarers are usually given the sack for being unwary. Given the sack é no sentido de demitidos, tá? São geralmente demitidos. Unwary significa o que, unwary? Unwary seria descuidado, né? A gente pode colocar desprecavido. Desprecavido é uma palavra feia, mas sem precaução, sem cautela, tá? E, perdão, cortei aqui. Unwary. Mas a gente vai ver que essa daqui também tem correto. Por quê? Porque nesse trecho aqui, ó, é mais acima aqui. Aqui, ó. Seafarers are more likely to be signed off and dismissed for being deemed unfit to serve than they are to receive any form of support. Ou seja, é muito mais fácil eles serem demitidos por estarem incapazes de servir, de trabalhar, do que receberem qualquer forma de suporte, assim, tal, enfim, algum suporte emocional. Então, aqui, quando diz que eles geralmente são demitidos por serem desprecavidos, isso aqui tá errado, tá? Desprecavidos em que sentido? Desprecavidos no sentido de incapacidade
técnica ali de trabalho ou no sentido de capacidade emocional, tá? A gente vê que aqui é no sentido da saúde mental, tá? Então ele mistura tópicos, essa daqui poderia confundir, tá? No sentido de você se confundir com o que é unwary, mas aqui ele está falando sobre saúde mental, tá? E ele não diz no sentido de capacidade técnica ou habilidade ali, trabalhista, enfim. A4. The crew of the Ever Given stood out for being clumsy. Clumsy seria no sentido de bagunceiro, desorganizado. A gente vê que não é isso, tá? Mas eu vou anotar aqui o significado. Bagunceiro, desorganizado. Porque. Aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá. E marcar o trecho. Ih, perdão. Marcar o trecho tá na outra página. Tá na outra página. Mas quando ele diz clumsy, aqui tá errado, tá? Porque ele diz que eles são altamente capacitados. Aqui, ó. Logo aqui no início, quando ele diz, ó, highly skilled seafarers, tá? Então, aqui menciona que eles saíram de highly skilled, de altamente capacitados, para media targets, ou seja, alvos da mídia. Mas ele menciona deles serem highly skilled, ou seja, altamente qualificados, tá? E não desorganizados ou qualquer coisa do tipo, tá? Aqui eu consigo puxar pra cá. Melhor. Riscos e danos, perdão, aqui ficou jogado pra cá. Mas agora sim. Tá. Então por isso que tá errado. Porque highly skilled e não clumsy, tá? Agora, a 5. It was settled that there was a female skipper who rode herd on the Ever Given. Não, tá? Isso daqui tá errado porque não foi confirmado, nem coisa do tipo. Porque. Porque que, por exemplo, a gente vai ter que voltar no primeiro aqui, na primeira que ele diz, ó. É, ele diz nesse trecho aqui, no merit or fact checking, ou seja, sem mérito, ou sem confirmação, perdão, as evidenced by the naming of a female officer as the Ever Given's captain, regardless of the fact she was over 200 miles away on another vessel, ou seja, ela estava em outra embarcação a mais de 200 milhas longe, né? Então não, tá? Quando diz da capitã oficial Carly, né? Tá errado. Capitã do Ever Given, tá errado, tá? Então não foi settled. Isso daqui tá, a gente vê que não foi confirmado. 6. According to Captain Lee Clark, the seafarer's occupation is a piece of cake. Fácil de confortável? Não. A cushy job. Um trabalho confortável? Também não. Terrific, no sentido de fantástico? Também não. A cinch. Cinch é no mesmo sentido de a piece of cake, de fácil? Também não. Grueling. Por que é grueling? Por que é estressante? Estressante, coloca aqui. Grueling é estressante. Difícil, né? Complicado. A gente vê que todas essas acima são sinônimos. Mas por que é estressante? Porque que, por exemplo, a gente vai ter que voltar de novo na outra página. Por exemplo, ele diz, ó, logo aqui, being a seafarer is a stressful job, tá? Aí ele lista as coisas. Stressful job, tá? Então, stressful seria um grueling job. Ou seja, um trabalho difícil. Sétima questão. Mark the option that completes the blank spaces in paragraph 6 in the text above. Tá. Ah, esse trecho aqui, né? Então vou pagar. Esse 5 a gente já completou, né? E é realmente essa partícula, porque quer dizer, ó, everything in their power, tudo no poder deles, dentro do poder deles, tá? Então, a 5 é o in, então qual que a gente já pode cortar? A, né, que fala at, in, tá correto? Above, incorreto. Over, incorreto. E o in, tá?
Então a gente fica entre duas já, né? Que bom. Aí aqui na primeira ele diz, Tanana my experience as a captain. Aí ele dá o in e o from, tá? A gente fica entre duas, né? From e o in. E realmente pode ser uma das duas, tá? Quando ele diz da experiência, da minha experiência de capitão, aí ele continua falando, Your crew use your first line defense, tá? Of defense, de defesa. Tanana, major incident, ou seja, contra, né? Teria que ser num against aqui. Against any major incident. Porque essa daqui que seria a ameaça, né? O acidente, né? Então, uma defesa contra algo, né? Então, a gente tem que buscar o against na terceira. For, não, a gente já cortou aqui. Under, também não, tá? Against, realmente, a eco, tá? Então, from, off, against. Burst, a 4 que é burst into action, tá? Essa daqui também só poderia ser into, porque burst into action é um phrasal verb, burst into, tá? E action seria realmente a ação que ele vai estar entrando ali, né? Começando a fazer seria a atividade. Então aqui eu anotei, ó, burst into, é um phrasal verb. Então poderia ser, por exemplo, he burst into tears when he heard the news. Ele começou a chorar, né, quando ele escutou as notícias, quando ele escutou a notícia. E o segundo exemplo, she burst into laughter when she misheard Alice's words, ou seja, ela caiu na gargalhada quando ela escutou errado, né, o que a Ellie falou, né? Então assim, burst into seria realmente no sentido de iniciar algo. Burst into tears, começou a chorar. Aqui, ó, burst into laughter, caiu na gargalhada, começou a rir, tá? Então, tenha cuidado, porque burst into é, é um phrasal verb, é uma construção ali já já feita, tá? Então não poderia ser nenhum outro conectivo, teria que ser o into mesmo, tá? A gente vê que as 5 a gente já fez, que era everything in their power, tá? In their power, dentro do poder, no poder, né, da tripulação. A 6, beyond your control. Acho que a gente tinha completado também, né? Mas eu não coloquei. But some things are beyond your control, ou seja, além, no sentido de além do controle, tá? Realmente, porque ele diz aqui que aconteceu o acidente, e isso realmente estava fora, além do controle do, do pessoal que trabalhava a bordo, né? Da tripulação, porque eles fizeram mais que eles podiam, mas o acidente não estava dentro do controle deles. Por isso que a gente usa beyond, que é no sentido de além, tá? Então aqui vai ser a eco na 7, tá? Espero ter explicado direito. A 8. Mark the correct option about the text. Tá. Essa é outra de interpretaçãozinha, né? Mas é um textinho menor, então vai nos ajudar. Muhammad Aisha's having the time of his life on board the ship. Quando diz having the time of his life, tá tendo o momento da vida dele no sentido de estar se divertindo. A gente vê que não, tá? A gente vê que não, porque porque aqui basicamente começa contando a história dele, que ele foi, ó, abandonado, ó, lone resident of an abandoned container ship, marooned off Egypt in Gulf of Suez. Ou seja, marooned off no sentido de, ó, marooned off seria o container ship, né? Mas aqui é no sentido de encalhado, né? De estar parado, né? A embarcação tá parada no, ó, Gulf of Suez. No Suez está ali travado, então ele realmente está, ó, lone resident, ou seja, um residente ali solitário dentro de uma embarcação abandonada. Então, quando diz aqui que ele tem que ele precisa, por exemplo, ó, remar para row to shore, que ele precisa remar para chegar na shore, no caso seria na orla, na margem do rio, enfim, da praia, da costa, do lugar que ele está ali para conseguir comida, para conseguir, no caso, comprar comida, para conseguir beber água. Então a gente vê que não são condições dignas de vida, né? Então ele não está se divertindo. Ah, bravo. The container ship is killing over in the vicinity of the port. Quando ele diz killing over, no sentido de capotando. A gente vê que não, tá? A gente vê que não. E vicinity é no sentido de arredores, na periferia do porto. Tá, então a gente vê que ele estava num porto, não estava exatamente numa praia, né? E aqui shore seria margem, e não no sentido de orla, tá? Então a gente vê que
Por que a gente conclui que não estava capotando? Porque marooned off seria no sentido de ran aground, seria no sentido ali de não de atracado, mas de encalhado, né? Ele estava realmente abandonado, parado ali, tá? Não estava capotando, não estava tombado. Porque se tivesse tombado, o cara não, esse Mohammed aqui não ia conseguir ficar lá dentro, né? Com certeza ele, enfim, afogaria ou coisa do tipo, né? Na Charlie, quando ele diz, ó, Muhammad Aisha's endurance hinges on his attempts. Hinges on, no sentido de depende, tá? Depende das tentativas dele, ou seja, sobrevivência, endurance. De sobrevivência, a força dele depende disso. Realmente, porque quando ele diz aqui, ó, marcar com outra cor. If he needs to charge his phone, get drinking water or buy food, he has to shore, ou seja, ele tem que remar para a margem. Although he can only stay for 2 hours at most, as the area is a restricted military zone. Ou seja, a gente vê que as tentativas dele de, no caso, de. Aqui, ó. Porque ele precisa carregar o celular, ele precisa de beber água, ele precisa de comprar água, ele precisa dessas attempts. Todas essas tentativas dele, essas é, coisas básicas que ele tem que fazer para sobreviver, ele tem que remar para a margem, ou seja, a sobrevivência dele, essas attempts seria realmente relacionada a endurance, porque ele tem que fazer todas essas coisas para sobreviver, beber água, comprar comida, tá? Então, realmente depende, a sobrevivência dele realmente depende dessa tentativa, e quando ele diz aqui que ele tem que remar para a margem, ainda mais por ser uma zona militar, ele reforça essa ideia que realmente depende, a sobrevivência dele depende dessas tentativas dele de sobrevivência, né? Então acaba sendo redundante, né? Sobrevivência, endurance, mas é nessa ideia mesmo, tá? Ah, Delta, por que a Delta tá errado? Muhammad Aisha gets a real kick out of rowing to shore. Gets a real kick out of rowing. Aqui, essa expressão toda, get a kick out of something, é no sentido de se divertir, que nem ele diz aqui, ó, having the time of his life. Mas a gente vê que não, tá? Por que que não? Porque quando ele diz aqui, ó, he has to row to shore, ou seja, ele tem que remar para a margem, mas não é porque ele tá se divertindo ou porque ele vai, sei lá, para uma festa no porto. Não, é porque ele precisa carregar o celular, ele precisa pegar água para ele beber ou comprar comida, tá? Então, não é por diversão, mas sim por necessidade. Por isso que essa delta tá errada. A eco. Mohammed Aisha is a ravenous convict. Quando ele diz ravenous, é no sentido de perigoso, de delinquente. E convict dá uma ideia de prisioneiro. Mas ele fala que ele é um prisioneiro. A gente vê que não. Por quê? A gente tá vendo que ele exibe condições similares, sintomas similares de prisioneiros. Aqui, quando diz aqui, ó. According to one doctor who examined him, the malnourished sailor has started to exhibit similar symptoms to prisoners held in poor conditions. Ou seja, ele começou a exibir sintomas similares a prisioneiros que ficam segurados ali, né? Ficam presos em condições ruins, né? Então, ele não era um prisioneiro delinquente e tal, ele estava sendo tratado, né? Ele estava vivendo como tal, tá? Ele não era um prisioneiro nem nada, não, tá? Por isso que a eco tá errada. Agora, essa 9 aqui, questão de artigos, bem tranquilo. E vamos ler ela, né? Mark the correct option to complete the excerpt below. Orly Spill reported a Golden Ray wreck site. Wreck site antes de o lugar que encalhou, né? Wreck de ter encalhado, né? Tanana Unified Command in charge of disposal. Tá. Unified Command. Não é um comando qualquer. Tá especificando que é o comando unificado no comando de algo. Tá? Então aqui teria que ser o the, tá? Não poderia ficar sem artigo nem nada. A gente está especificando que esse comando unificado in charge of the disposal, tá? Poderia ser, não poderia ser sem também não, porque ele está especificando que é o descarte de algo. Aqui, por exemplo, também teria que ter o the de novo, porque ele especifica o que está sendo
é descartado, ó. In charge of the disposal of the wreck in Golden Ray, tá? Então, wreck é o the wreck. Disposal of the wreck. Ou seja, o descarte do entulho, né? No Golden Ray. Então, a gente já tem 3 com the. Então, a gente já marca bravo, né? Por que a 4, por exemplo, é o N? Porque tem um oil aqui e começa com vogal, por isso que teria que ser o N, tá? Reported an oil spill which the workers were attempting to contain both on the water and along the coastline of St. Simons Sound. Ou seja, ambos na água e ao longo da costa, né? De St. Simons, né? Que ele especifica aqui, tá? Não sei se restou alguma dúvida para você, mas essa é bem intuitiva, porque você tem que saber se está sendo algo especificado ou não. E a 4, que seria o grande problema, mas nem tanto, teria que ser o N e não o A, tá? E nem o the, porque a gente está vendo que oil começa com vogal, então teria que ter o N aqui. Reported an oil spill. Tá falando que foi reportado, foi, no caso, noticiado, um vazamento de óleo, tá? Aí ele continua a descrever as coisas de forma mais especificada, porque é uma coisa única ali do local que aconteceu, não é uma coisa genérica, então por isso que ele não usa em todo o trecho, ele não usa é, artigos determinantes genéricos, né? Como é um acontecimento específico aqui, olha, desse local de Golden Ray, a gente vê o trecho permeado desse determinante the aqui, que é uma coisa do local, uma coisa que realmente aconteceu ali e não em todos os outros locais. Se você tiver alguma dúvida de artigo, você pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder, mas essa que é a ideia passada na 9, tá? É bem direta mesmo, tá? Agora, a 10 é de tempo verbal. Vamos ler a 10. É, Mark the correct option to complete the text below. A chemical-laden cargo ship is sinking off the coast of Sri Lanka, sparkling fears of an environmental disaster. The Singapore Register Express on fire for almost 2 weeks before the blaze. Tá. A gente vê aqui, ó. For almost 2 weeks before the blaze. Vou deixar ampliado assim. Por quê? Porque é o que ainda tá acontecendo, ó. Perdão. For almost 2 weeks. Ainda tá acontecendo, porém, antes de um passado já ocorrido. Então, assim, teria que ser no past perfect aqui. Alguma coisa no past perfect continuous, enfim. Porque é anterior a um passado, tá? Então, por exemplo, não poderia ser o has been, tá no presente, não. Had been, tá. Had been, was, não. Passado que já foi concluído, não. Por quê? For almost 2 weeks. Ou seja, acontecendo por 2 semanas anterior a esse outro acontecimento. Por isso que tem que ser esse passado anterior a um passado, tá? Agora vamos analisar a segunda lacuna. Before the blaze tanana this week. Teria que ser was put out. Por que was put out? Was put out. E aqui é had been. Porque, aqui ó, had been, ó, the Singapore Register Express Pearl had been on fire for almost 2 weeks before the blaze was put out this week. Ou seja, antes do blaze ter sido was put out, ter sido extinguido, né, essa semana. Então ele não extinguiu, mas sim foi extinguido. Ou seja, sofreu uma ação, tá? Por isso que não poderia ser put out aqui, tá? Então, was put out, beleza. Agora a terceira. Hundreds of tons of oil from fuel tanks tanana, into the sea, tanana, nearby marine life. Ou seja, essa 3 aqui expressa uma condição, a gente tem que ver algo que complete corretamente essa lacuna, expressão de uma condição. Nessa 4 é uma consequência dessa condição da 3, tá? Então, por exemplo, o que ele diz aqui? A gente já sabe que é a Charlie, mas o que ele diz aqui na 3? Could leak. Então vamos completar aqui com o que ele diz que pode ser. Could leak. E na 4, devastating. Devastating.
devastating. Ou seja, o que ele diz aqui? Hundreds of tons of oil from fuel tanks could leak into the sea, devastating nearby marine life. Ou seja, realmente, né? Could leak, ou seja, uma possibilidade, né? Uma condição, poderia vazar, né? Para o mar, devastating nearby marine life, ou seja, essa consequência de devastar a vida marinha ali próxima, né? Então, realmente é uma consequência, o gerúndio ele expressa isso, e esse could aqui é o verbo modal auxiliar de leak, né? Dando esse sentido de possibilidade. Então, realmente é a Charlie nesse caso, tá? Agora vamos completar o resto. The Sri Lankan and Indian navies jointly over the past days. Over the past days, tá? E aqui ele diz o quê? Headward. Tá correto? Por quê? É a mesma ideia do primeiro aqui, porque a gente tá vendo que é uma coisa aqui, ó. For almost 2 weeks, over the past days, a gente vê que é uma coisa contínua no passado, tá? Então realmente eu tenho que ter esse verbo que no caso tá no had worked, tá no past perfect, tá? E teria que ser o had, né? O auxiliar, ó, had, o auxiliar no passado também e não no presente, tá? A gente tá falando de uma ação contínua ali no passado. A 6 teria que ser, no caso, to put out, porque é a finalidade da tentativa. Quando ele diz aqui, ó. The Sri Lankan and Indian navies had worked jointly over the past days in an attempt to put out the fire and prevent the ship from breaking and sinking. Ou seja, a finalidade era extinguir o fogo e prevenir a embarcação de quebrar e afundar, tá? Então, espero que tenha te ajudado, mas essa delta é realmente a Charlie, tá? A 11, outra de interpretação. According to the text, it is possible to infer that the prolonged marine blockage at Suez Canal, sei lá, could have inspired into an economic trouble, tá? Could have spiraled into. Como diz isso daqui? É no sentido de evoluir, tá? Vamos colocar que nem tá conjugado aqui. Poderia ter evoluído para um problema econômico, tá? E a gente vê que não, porque quando ele diz poderia ter evoluído, a gente vê que não. A gente vê que aqui, ó, quando ele diz no título aqui, ó, Maersk, the world's largest shipping company, says the Suez Canal blockage's economic fallout will continue into second half of May, ou seja, não uma condição, esse could expressa uma condição no futuro do pretérito, tá? Mas a gente vê que isso é uma certeza, que realmente vai continuar na segunda metade de maio, tá? Bravo. The tie-up of shipment caused by the lodged Ever Given would cause customers financial problems, tá? O que é correto? Mas vamos decifrar. O que é tie-up? Tie-up significa interrupção, suspensão, colocar um atraso, né? Um atraso de shipments, das entregas, caused by the lodged Ever Given will cause customers financial problems. Sim, tá? Porque a gente vê nesse trecho aqui em cima, por exemplo. Vou colocar de azul. Quando ele diz, for each day that passes, we are getting a clear picture of what this incident means for our customers. Ou seja, cada dia que passa, nós estamos tendo quando ele diz clear picture, uma visão mais clara do que esse acidente, do que esse ocorrido, esse incidente significa para os clientes. Então, eles estão tendo prejuízos, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, the tie-up of shipment caused by the lodge Ever Given would cause customers financial problems. Sim, quando ele diz aqui, ó, que aqui, ó, of what this instance means for customers. What this instance means é justamente esses problemas financeiros aqui que ele menciona. Ele deixa omitido, mas isso que quer dizer, tá? Porque o atraso, ele menciona, ele vai continua falando e tal, ele menciona dos prejuízos econômicos que realmente acontecem em consequência desse atraso, tá? A C. Concerted actions to salvage the ship could have averted serious
shortages of supplies. Tá. Isso daqui você pensa, pô, uma alternativa bem formulada, com certeza tem algum trecho falando disso do texto, mas eu não achei em nenhum momento nada mencionando isso, tá? Voltei, inclusive não achei, então vou deixar um ponto de interrogação aqui, quando ele diz to salvage the ship could have averted serious shortages of supplies. Ele não fala de supplies em nenhum momento, tá? Então realmente não entendi essa alternativa, eu pulei ela quando eu fiz. A Delta. The Suez Trade route closure, ou seja, fechamento, né? Has undermined confidence in economic position. Quando ele diz undermined, que ele enfraqueceu, tá errado. Por quê? Vou pegar uma outra cor. A laranja. Quando ele diz quando ele diz que undermined confidence, vou deixar o significado aqui também. Enfraqueceu a confiança. Undermined, no sentido de enfraqueceu. E confidence, você sabe o que é. Confiança. Enfraqueceu. Isso daqui tá errado. Por que tá errado? Porque é parecido com a cena, é uma coisa diretamente mencionada. O que a gente tem mencionado aqui, por exemplo, Musk said that about 50 ships had been delayed for about a week because of the blockage. Tá? Então, quando ele fala desse blockage, desse bloqueio, desse, enfim, fechamento ali enfim, do canal de Suez, né? Ele fala desse atraso, tá? Ele não fala da confiança enfraquecida na posição econômica, tá? É outra coisa, outra banana, né? Que se você não conseguisse matar pelas duas alternativas, você ia ficar se confundindo e voltando no texto e perdendo tempo, tá? A eco. Success in freeing the ever given as soon as possible would significantly, nossa senhora, significantly boom economy, ou seja, beneficiar instantaneamente ou significativamente a economia. E a gente vê que não, por quê? Porque aqui é de amarelo, ó, quando ele diz Even when the canal gets reopened, the ripple effects on global capacity and equipment are significant and the blockage has already triggered a series of further disruptions and backlocking global shipping that could take weeks, possibly months to unravel. Ou seja, o sucesso não seria imediato, demoraria semanas, possivelmente meses, para se desfazer, né? Unraveled. Para se desfazer, tá? Essas disrupções, esses danos, tá? Então, quando ele diz sucesso, não, tá? Não tem nada de sucesso, não. Agora a 12ª. Quando ele diz The company previously said shipping backlog may take months to unravel. Aqui ó. The company previously said shipping backlog may take months to unravel. Vou deixar aqui, né? Sim. Aí ele diz The company, tá? Had stated about the period of time that might have been taken to carry through the accumulated amount of shipping work. Had stated. O que é stated? Confirmado, ter dito ali com certeza não, mas no sentido de ter pronunciado que esse período de tempo might have taken to carry through the accumulated amount of shipping work. Sim, sim. Porque ele diz que esse, ó. Quando ele diz aqui, justamente, ó. É nesse trecho aqui que ele menciona. The company previously said shipping backlog may take months to unravel. E essa ideia aqui que é desenvolvida, que é detalhada, é porque ele realmente diz que para desfazer esse dano demoraria meses, tá? Quando ele diz period of time, a gente já leu aqui que meses, né? Possivelmente meses, semanas. Então, quando ele diz had stated, é porque ele realmente disse, ó. Ele disse, poderia levar semanas, possivelmente meses to unravel, para se desfazer, tá? Quando diz to unravel, aqui é realmente dito, para se desfazer esse dano, ou realmente alvo, tá? Brabo had assumed that a period of months might have been taken in order to have the shipping activities rearranged. Quando diz had assumed, é diferente de said, porque had assumed é no sentido de thought, tá? Foi uma suposição. No sentido de ter pensado, a gente vê que não, porque foi algo dito, foi algo confirmado ali, no caso, pronunciado, né? A companhia, no caso a empresa, pronunciou, disse, né? Disse previamente.
Então, não no sentido de ter pensado, ela disse isso porque analisou a sua situação ali e se pronunciou a respeito disso. Então, não é no sentido supositório, mas sim no sentido mais certeiro, tá? Charlie had commented that it might take months to start again the great amount of shipping work. Não começar de novo, mas sim desfazer o estrago, tá? No sentido de continuar, não no sentido de iniciar, tá? Porque já tinha trabalho em progresso quando ocorreu o bloqueio, tá? Delta had pronounced on the amount of time that might be taken so that all shipping work is brought down. Brought down no sentido de diminuído, não, tá? Não, que a gente fala justamente nesse problema que o bloqueio trouxe de ter interrompido o, as entregas, né? E não no sentido de ter que diminuir essa entrega de. Perdão, esse trabalho de entrega, tá? Echo had said that it might take a long period until the quantity of shipping work gets its volume increased. Não, a gente não fala em nenhum momento de aumento de volume ou diminuição de volume quando ele diz brought down, a gente só fala de realmente, quando ele diz to unravel, no caso da previsão que a empresa está falando de desfazer os, os prejuízos, tá? Então, esse bloqueio realmente trouxe efeitos ruins, tá? E isso é mencionado várias vezes no texto, tá? Então, não fala de aumentar volume de entregas, não fala de diminuir volume de entregas, é apenas de voltar ao ritmo, né, de entregas, tá? Então, isso é coisa extra que ele tá enchendo linguiça, né? Então, a 12 é realmente a letra A. Questão 13. Which statement is true about the text? Ever Given Vessel, operated by Evergreen Group, is the world's largest ever container ship. Não. Quando ele diz world's largest ever, tá errado, tá? A gente vê aqui, ó. Logo no início aqui, quando ele diz, ó. Is among the Ever Given, is among, which is among the world's largest container ships. Ou seja, está dentre, né? Está entre os maiores container ships. E não é o maior. Ele erra quando ele diz que é o maior, mas está dentro dos maiores, né? Dentre, né? Dentro do grupo dos maiores. Não é o maior. Bravo. In consequence of a 6-delay shipping backlog, ports all over the world will be as busy as ever. Tá. Isso a gente vê que nem está sendo mencionado quando diz will be as busy as ever. Tá. Quando ele diz também ports all over the world, in consequence of a 6-day shipping backlog. Isso a gente não vê mencionado, que a gente pode voltar aqui no texto para citar. É aqui em cima, ó, quando ele diz. Vou marcar de outra cor. De azul. Delays may vary by location. Busy ports and terminals may not have berths for ships arriving outside their originally scheduled windows, tá? E quando ele fala de busy aqui, ó, alternativa, que ó, would be as busy as ever, the ports. A gente só vê a questão de busy ports and terminals may not have berths, ou seja, não teria âncoras suficientes para as embarcações chegando. Então a gente vê que isso aqui, busy as ever, cara, é uma coisa bem distante do que está realmente sendo dito, tá? Porque a gente está vendo que esse atraso de 6 dias, né, do bloqueio, ele afetou os portos e os terminais, dizendo que não teriam âncoras suficientes, né, para as embarcações que chegariam fora do, enfim, scheduled windows, ou seja, fora do período agendado. Então a gente vê que é um problema em cadeia, né? Não foi só um atraso no canal de Suez, foi todo um, um, um problema que trouxe consequências em todos os portos, em todos os outros lugares das embarcações que sairiam do canal e iriam para esses portos, né? Deu um problema gigantesco consequente de, de agendamento mesmo, de organização, tá? Então, essa Bravo tá bem distante. A Charlie. The canal blockage was over after 6 days and shipping lane has been freed ever since. Isso daqui tá correto? Por que tá correto?
Porque quando ele fala was over after 6 days and shipping lane has been freed ever since, ele diz aqui, ó. Nisso, tá? Marcar outra cor. Isso aqui. Aqui logo nisso, ó. Never Given, which is among the world's largest container ships, was lodged in the canal for 6 days, effectively closing one of the world's most important trade routes. Aí ele diz depois: The Ever Given was operated by the Taiwan-based shipping company Evergreen Group. The ship was freed on March 29. Ou seja, ficou preso ali por 6 dias, depois foi liberado, dia 29 de março. Então, quando ele diz aqui, ó, The canal blockage was over after 6 days and shipping lane has been freed ever since, sim, tá? Foi um problema de 6 dias, um problema local de 6 dias. Agora, o que veio como consequência para os outros lugares é problema deles, não é o mencionado. Mas o que está sendo dito aqui está correto, porque foi dito aqui no terceiro e no quarto parágrafo, tá? Então, essa Charlie está certa mesmo. Delta, according to Musk, sei lá. As the 6 days went by, blockage effects on our customers' business were getting even more evident. Tá. Quando ele diz even more evident. Tá, isso aqui tá certo. O que ele disse depois tá certo. Mas ele diz as the 6 days went by. Como se tivesse de fato uma ideia de continuidade. A gente vê que tá errado. Porque ele diz antes. Aqui, ó. Ele diz antes aqui, ó. É nesse trecho aqui em cima. Que a gente marcou, inclusive, ó. For each day that passes. For each day that passes é diferente de as the 6 days went by. Que aqui dá uma ideia de algo que já passou, tá? Went by, já passou, 6 dias já passaram. E aqui, for each day that passes, ou seja, algo que ainda está ocorrendo. A gente vê uma discordância de tempo, tá? Então, essa daqui tá bem errada por causa disso. Disso aqui. O resto aqui tava correto, tá? Mas teria que olhar nessa expressão aqui, porque tá dando uma discordância de tempo, tá? Se eu fosse você, não ficaria perdendo tanto tempo, olharia o importante, voltaria no texto, se não tivesse no texto, cortaria a alternativa. The fact that Ever Given has run aground for 6 days would rarely, if ever, affect ship's schedule adversely. Tá. Então, quando ele diz aqui, ó, would rarely, if ever. Isso aqui tá errado, tá? Cortar aqui. Would rarely, if ever, affect ship's schedule adversely. Por quê? Porque, aqui, por exemplo, que nessa parte aqui a gente vê marca de outra cor. Essa daqui, tá? We will see ripple effects continuing into second half of May. A gente tem também aqui essa parte que foi marcada. Foi marcada. Tá, já foi marcado, mas continuando aqui, ó. About 50 ships had been delayed for about a week of the blockage. Aí ele diz, continua dizendo aqui. Some of the ships waited on either end of the canal, while others were redirected on the Cape of Good Hope. Então a gente vê, tudo isso daqui foi dito, contradiz a alternativa quando diz, ó, would rarely if ever affect. Ou seja, raramente afetaria, se afetasse, né? O schedule, no caso, a agenda das outras embarcações, e a gente vê que isso não é raramente, isso realmente afetou, teve problemas consequentes, tá? A gente diz aqui, ripple effects continuing, ou seja, problemas consequentes que continuam ainda na segunda, depois, né, na segunda semana de maio. Então a gente vê que a reportagem é de 11 de abril, então, pô, teve consequência sim. Tá, então certo, errado. A14. According to the text, it is possible to conclude that. Tá. Authorities had reassessed maritime laws before the time the Suez Canal got reopened. Tá? Quando diz maritime laws, ele não fala em nenhum momento de leis marítimas, tá? Isso daqui eu não encontrei no texto, que nem nessa Charlie, nessa Delta, falando coisa que não tá no texto. Não foi coisa que eu encontrei mencionado, tá? Traz inclusive essa folha mais pra cima. Isso pra ficar alinhado. Não foi coisa mencionada que eu encontrei, tá? Então isso daqui realmente é banana. Você corta essa alfa, tá?
Ah, bravo. Even when the Suez Canal got opened again, shipping companies remained inactive for months. Não, tá? Não continuaram inativas, não. Porque a gente viu que, por mais que os problemas persistissem, eles tinham que continuar entregando, tá? Que nem aqui foi dito. Inclusive, os portos, os terminais não teriam âncoras suficientes para for ships arriving, ou seja, não parou a entrega, as embarcações continuavam chegando. Quando ele diz inactive for months, tá errado, tá? Letra C. When the Suez Canal got no longer obstructed, the Cape of Good Hope had got impassable. Não, tá? Por quê? Porque aqui é mencionado que foi redirecionado para o Cabo da Boa Esperança, tá? Então isso aqui impassable também tá errado. Delta. All ships in the long queue had been redirected before the time the Suez Canal became passable. Todos não, teve uns que esperaram, tá? Porque quando ele diz aqui, ó, 50, ó, ele não diz de todos, ele diz de 50. Maersk said about 50 ships had been delayed for about a week because of the blockage. Tá? Perdão. Caso esses 50 ficaram atrasados, mas alguns, ó, some of the ships waited on the other end of the canal, while others were redirected around the Cape of Good Hope. Ou seja, não foram todos que esperaram, uns foram redirecionados, outros ficaram lá, tá? Então, quando ele diz all ships had been redirected, não, teve uns que esperaram, tá? Ah, é. Ever Given had already been refloated by the time the Suez Canal got unblocked. Sim. Sim. Porque quando ele diz refloated, seria no sentido de desencalhado antes de estar desbloqueado. Sim. Porque em ordem para ele voltar a funcionar, para ele voltar a navegar, ele teria que. Perdão. Em ordem para ele voltar a navegar, ele teria realmente que ser desencalhado, né? A gente viu que isso aconteceu, tá? 14, agora 15. Tá, aqui embaixo. Mark the correct alternative about the text above. Tá. Marine litter, né? What problems does marine litter cause? Lixo marítimo. Tá. Letra A. Litter disposal at sea has been treated as a matter of human lack of attention, ou seja, falta de atenção humana. Será que é realmente falta de atenção? Tá. A gente vê que isso daqui tá incorreto quando ele fala que é falta de atenção humana, porque é como se fosse algo desproposital, sem vontade, né? A gente vai ter que voltar na outra página aqui. Quando ele diz falta de atenção, tá errado. Porque quando ele diz, por exemplo, accidentally lost, including material lost at sea, in bad weather. Então, coisas que foram perdidas de forma desproposital. Mas quando ele diz deliberately left by people on beaches and shores, é porque, quando ele diz deliberadamente, é porque foi com vontade, tá? Então não foi de forma desproposital. Deliberately left, perdão, trava-língua, né? Deixado, você pensa deixado, foi de forma desproposital, mas quando ele usa esse advérbio aqui, é porque foi com vontade, foi propositalmente, tá? Então, quando ele diz human lack of attention, é porque foi de uma forma, foi sem querer, não, tá? Bravo. IMO voices its view about sea life being caught in a trap of extensive damage. Sim, tá? Por quê? Porque isso é mencionado aqui, ó, várias vezes no texto. Vou ter que continuar voltando, porque o resto do texto tá todo aqui. Aquele é só um trecho, tá? E quando ele diz aqui, ó. Vou marcar de verde, tá? Quando ele diz aqui, por exemplo, IMO Action Plan, né? To address marine plastic litter from ships, which aims to enhance existing regulations and introduce new supporting measures to reduce marine plastic litter from ships. Ele diz aqui, marine litter originates from many sources. Então, ou seja, many sources é quando ele diz aqui, ó, extensive, extensive damage in a trap of extensive damage, tá? Porque ele fala dessas many sources, tá? Então, voltando só para te mostrar. Eu vou continuar grifando a parte do texto para você poder se situar, né? And causes a wide spectrum of environmental, economic safety, health and cultural impacts. Aí diz aqui, ó. For example, marine litter, perdão.
can cause harm to sea life if ingested or even death if a marine mammal becomes entangled in the litter. Tá? Então ele lista todos esses problemas, né, esses danos, né, o que confirma a alternativa B, quando ele diz in a trap of extensive damage, ou seja, são danos realmente extensos, são muitos danos, tá? À vida marítima, tá? Aos animais. C. UN Environment has called on IMO to issue litter-related deaths on sea. Quando diz has called out, has called on, perdão. Has called on ou called out seria no sentido de chamou atenção. Isso é uma afirmativa que ele diz que aconteceu, realmente aconteceu, mas isso não é mencionado, tá? Eu, inclusive, voltei no texto, não achei, né? Nada da UN, seria a Organização das Nações Unidas, né? Seria a ONU, tá? UN, ONU. A ONU do Meio Ambiente chamou a atenção dessa organização para to issue litter-related deaths, ou seja, para situar, no caso, para realmente nomear esse problema, né? Para situar esse problema de morte dos animais em relação a esse lixo que está acontecendo, que está tendo no mar. Isso realmente foi adereçado, né? Isso seria adereçar. Não, isso daqui não foi mencionado, né? Não é que aconteceu nem aconteceu. Isso não foi mencionado no texto pra gente ter certeza, tá? A delta. Attention has been diverted from land-based litter to debris on open sea. On open sea. Não, tá quando ele diz attention has been diverted. Por quê? Porque aqui, ó. Vou ter que voltar realmente na outra página. Tá? O texto tá todo lá, aqui é só o finalzinho. Quando ele diz aqui, ó. Marine litter, including plastics, aqui, ó, and microplastics, marca de rosa. Marine litter, including plastics and microplastics, is known to result from land-based sources in a massive quantities, but can also originate from ships. Ou seja, a gente vê que tem uma inversão, né? Quando ele diz aqui, ó. From land-based litter to debris on open sea, é justamente o contrário, né? Debris on open sea to land-based litter. Ou seja, essa inversão ocorreu, mas isso provém desse, tá? Provém disso. Disso aqui, tá? Então a gente vê que tem essa inversão, né, conceitual. A eco. Plastic is by far the least noticeable substance discarded into marine environment. Quando ele diz least é o menos noticiado, notável, não, tá? Porque isso não é o que é dito no texto. A gente vê que é o mais notável nesse trecho aqui, ó. Quando ele diz, ó, aqui, ó. According to another study, 5.25 million plastic particles weighing 10 tons in total are currently floating in the world's oceans. Ou seja, essa quantidade aqui diz da notabilidade, né, do tanto de plástico que tem no mar, tá? Então não é, como diz aqui, o least noticeable substance, não, tá? A gente vê que tá em grande quantidade. Discarded into marine environment, não, então realmente é bravo, tá? Na 16, they break down extremely slowly in the marine environment, taking in excess of 400 years. The underlined expression means. In excess of seria em excesso de, a gente poderia dizer que é mais do que. As little as possible. Little não. A gente vê que é um sentido de excesso, é um sentido de mais, então não é no sentido de menos. Further than normally recommended. A gente não está falando de recomendação, a gente está falando de estimativa. Much less than usually expected. A gente não está falando de expectativa, tá? A gente está falando de estimativa, tá? D. More than a particular amount. Sim, tá? A gente está falando de excesso, de mais do que algo. Então, mais do que uma quantidade particular. Slightly greater than normal. A gente não está falando de nada normal, a gente está falando de a gente não tá colocando algo no espectro, né, pra dizer se é normal ou não. A gente só tá falando de uma estimativa, ó. É de algo estimado, de algo aproximado, tá? Então, todas essas outras aqui estão corretas, por isso que é a delta, tá? A 17.
Ah, 17 de conjugação, isso é bacana. Por quê? Porque você tem que tomar um cuidado, né? Porque você brinca de plural, mas você tem que ver se, mesmo com a falta do S, pode querer dizer plural ou não, tá? Então você tem que tomar cuidado com os substantivos. Vamos no mais evidente, que igual nas 5 aqui, ó. Quando ele diz New statistics on marine litter decrease, teria que ser o are, por quê? Porque a gente já vê aqui que statistics tá no plural. O singular de statistics é só statistic, tá? Então por isso que aqui é o are, porque a gente tem o S indicativo de plural. Então a gente já corta alfa e a gente já corta bravo. Qual que é a mais óbvia? A gente vai matando pelas mais óbvias. People, porque people vem de person. E people é are, porque pessoas é plural, tá? Então a gente corta, por exemplo, a eco já, tá? É, essa 2 aqui é interessante, tá? Não é tão óbvia, mas a gente vai matando o resto. Por quê? Porque é uncountable. Uncountable. Então, quando ele diz aqui shipping debris, seria os destroços das embarcações, tá? Is seen, tá? Então teria que ser o is, apesar de debris, shipping debris, querer dizer os escombros, os destroços. Tá, eu posso. Vou até marcar aqui. Isso aqui é vocabulário náutico, né? Marítimo e tal. Isso pode te ajudar, né? Vou colocar aqui escombros, né? Vou colocar aqui escombros. Escombros das embarcações. Das embarcações. Os destroços, né? Isso aqui teria que ser com is, mesmo significando mais de um, porque é incontável, tá? Então, essa realmente já tá. Are is. Cattle. Cattle significa gado, tá? Isso aqui pode. Deixar aqui no canto. Pode significar. Vou colocar animais bovinos, em geral, né? Pra não restringir. Então, como quer dizer mais de um, e é realmente contável, né? Apesar de, de não ter o indicativo de S, é um coletivo, tá? Um coletivo para gado, né? Animais bovinos, que eu deixei aqui bem abrangente, é plural, né? Então é are. The police. Police are investigating, tá? Polícia que trabalha como coletivo no inglês, tá? Você não pode dizer que a polícia está investigando. Aqui seria a polícia estão investigando, os polícias, né? Você poderia pensar os policiais militares, tá? Como um conjunto, tá? No inglês é conjugado no plural, cuidado, tá? Não pense no português nessa 4 aqui, tá? Então por isso que a gente elimina a delta e marca Charlie, tá? A 5 a gente já matou. Mas cuidado com essas palavras aqui, ó. Marcar as que você tem que ter mais cuidado. Police e Cattle, tá? Que são as mais. E Debris também, que são as mais exóticas, tá? Agora a 18. A 18 é bacaninha porque brinca de genitive case. Ele quer a incorreta. Tá, vamos fazendo por partes. Incorreta, not correct. A. 3 hours waterway blockage. Você pensar, Lavínia, tá incorreto, né? Teria que ser antes do S. Não, tá? Essa daqui tá correta. Poderia também ser, por exemplo, 3 hour blockage, ou seja, tiraria o S e colocaria o hífen antes, tá? Essa daqui também é uma possibilidade, tá? A Bravo. Whale and elephant's habitat put at risk. Essa daqui tá incorreta? Por quê? Porque ele diz aqui, ó, habitat, o habitat do elefante e da baleia, como se fosse um só, tá? Ele agrupa, quando ele coloca só o apóstrofo só em elephant, ele diz que o habitat, ele diz, ó, o habitat é do elefante e também da baleia, como se fosse um só. A gente vê que é uma coisa conceitual, assim, errônea, né? Porque eles não compartilham um ambiente só. Então, isso daqui tá errado, né? Essa posição do apóstrofo tá errado, tá? Porque eles não compartilham o mesmo habitat, tá? Por isso que é bravo, a delta. UN Environment's data is available. Tá, isso aqui tá realmente correto, porque data, porque a informação da ONU Meio Ambiente é no sentido de possessivo, isso daqui tá correto. Essa daqui também tá correta, porque, ó, aqui ele marca corretamente,
o que na Bravo não fez. Porque aqui, ó, quando ele diz Brazils and Africas, Great Coastal Areas, ou seja, área costal, perdão, aqui seria o litoral, né? Na área costal não existe, não. Litoral. A gente vê que o litoral do Brasil é um e o litoral da África é outro. Estão separados pelos seus apóstrofos porque são domínios, enfim, são locais diferentes, tá? E aqui na Brava está incorreto porque ele agrupa algo que deveria ser separado. Isso na Delta é realmente apontado, é realmente feito, tá? Então na Delta está correto. Na Eco, Environmentalist Analysis is optimistic, sim, é um estilo de possessivo realmente apontado, tá? A análise do ambientalista, tá? E aqui no canto eu trouxe uma observação do Genitive Case no sentido de medição, por causa do hífen, né? Que nem aconteceu aqui na alfa, que eu apontei uma outra possibilidade com o hífen. Quando a gente mede tempo, por exemplo, poderia tanto ser na alfa, que nem eu mencionei, 3-hour waterway blockage, como tá 3 hours waterway blockage, tá? Medindo o tempo. Agora, no sentido de distância física, poderia ser 3-mile walk ou 3 miles walk, que nem acontece com o apóstrofo S aqui na alfa, tá? Só não poderia ser 3 miles walk, o hífen e o S, tá? Você teria que tirar o S para colocar o hífen, tá? Se você quiser tirar print dessa observaçãozinha, é bem bacana, porque pode aparecer sim, tá? Agora, a 19. In which statement the word well is the word well an adjective, tá? Então você tem que ver em que alternativa ele funciona como adjetivo, ele pode funcionar como verbo, como advérbio, como adjetivo também, tá? Então é só você prestar atenção. E já é a alfa alternativa, porque aqui, well, now, faz parte do predicativo de is, né? O is aqui seria o verbo de ligação. Isso daqui já é um adjetivo, tá? Se você matar pela análise sintática do português, você consegue entender que o ela é um adjetivo aqui. E por que na Brava ele não é um adjetivo? Porque tá acompanhando, o ela tá acompanhando o adjetivo treated. Então funciona como advérbio aqui. Na Charlie, tears well and nice when turtles are back to the sea. Well and nice, como é no advérbio aqui, trabalha como verbo, tá? Well and nice seria no sentido de, como acompanha tears, é no sentido de lágrimas caem, tá? Então aqui funciona como verbo. Então a gente já corta aqui também. A delta funciona como interjeição. Well, I agree that some species are extinct. Então não funciona como verbo, nem adjetivo, nem advérbio. Funciona como interjeição aqui, tá? Interjeição. Eco, leader affects culture as well as economy. Aqui é como verbo, tá? Advérbio, perdão. Que nem na Brava, tá? As well as. Bem como, né? Então, essa eco tá errado. A 20, para finalizar. And microplastics can also enter the food chain as they are ingestible when swallowed. In the excerpt from the text, the word in bold can be substituted by, tá? Esse as aqui dá um sentido de because, tá? De causal, de explicativo. Because, tá? Quando ele diz provided, tá errado, e unless também tá errado, porque passa um sentido de condição, tá? De condicional. Na say now. A gente quer um sentido explicativo causal ali, tá? Na Bravo, although também não pode ser, muito menos while, porque dá um sentido de contraste, tá? E tem que ser o since, porque ele passa justamente essa ideia de explicação. Quando ele diz they are ingestible when swallowed, seria uma explicação para eles poderem entrar a cadeia alimentar, tá? Então, por isso que a letra D, essa foi a correção. Espero que você tenha gostado aí, que tenha te ajudado. Valeu.